Quando a gente é pobre, a gente aprende a viver com pouco dinheiro. Só que o problema está em quando a gente começa a subir um pouco de nível, começa a ganhar um pouquinho a mais, a gente acha que tá podendo já esbanjar, podendo comprar coisas caras, roupas caras, melhorar o carro, melhorar a moto, trocar algum móvel da casa. E o grande problema que eu vejo, e não só eu vejo, os economistas também falam disso, é que a grande linha tênue que separa uma pessoa que vai ser bem-sucedida no futuro e se lascar no futuro é ali. É essa linha onde você começa a ganhar um pouquinho a mais, tá? Se você, assim como eu, veio de uma família pobre, tá? Sim, eu vim de uma família pobre. Hoje os meus pais estão bem de vida, mas graças a algumas escolhas que eles tomaram já na vida adulta, né? Deus teve alguns planos na vida deles e eles conseguiram mudar o padrão de vida. Mas, enfim, nós viemos de família pobre, sim. Eu já tive meu pai, nós já moramos em uma cidade, em Sapezal. Se você colocar aí no mapa, lá no Mato Grosso, lá em cima, é, a gente morava numa kitnetzinha de um cômodo só, onde nesse mesmo cômodo era dividido dois quartos para nós, né? Meu irmão era pequeno, então tinha um berço que dividia o quarto da minha mãe pro meu quarto, né? Então era um berço, não tinha parede, era só um quadradão vazio e tinha um banheiro, um banheirico pequeno. Mas ali nossa vida era feliz, tá? Confesso para vocês que nós não dependíamos de coisas externas, não sei se era porque era a minha visão de criança, mas não dependíamos de coisas externas para sermos felizes. Tanto é que uma vez por semana a gente saía para comer arroz com espetinho e vinagrete em um lugar lá e, nossa, era o auge, assim, da nossa vida, sabe? Então, depois da igreja, num sábado, se eu não me engano, a gente saía para comer espetinho, arroz e vinagrete. E aquilo ali para nós já era, nossa, uma grande conquista. Se você ainda não preparou o seu café proibido ainda, vai lá preparar, porque hoje a história tá boa, hoje eu tô inspirado, hoje é sexta-feira, o último dia de férias, tem mais dois, sábado e domingo aí, mas é o último dia de férias. Então vou tomar meu cafezinho aqui como se fosse o último mesmo. Então vamos lá. Então, assim, nós não viemos de família rica, nem os meus pais, tá? A minha mãe teve uma vida confortável, ela é a filha caçula, então ela teve uma vida confortável, mas quando ela casou com meu pai já deixou bem claro, ó, eu não sou rico, eu sou muito pobre, mas eu sou trabalhador. Isso eu não posso, né, negar, eu sou pau para toda obra. Passar necessidade, a gente pode acabar acontecendo da gente passar algumas necessidades, mas eu vou estar sempre trabalhando para suprir essas necessidades. E assim fez o meu pai, né? Meu pai quando casou teve eu fui o primeiro filho, né? Meu pai tinha uma mobilete velha e não morava num bairro onde só tinha barro. Então, pra vocês terem uma noçãozinha de que eu não vim de família rica, mas eu coloquei na minha cabeça a partir de um momento, a partir de quando eu comecei a ler, que eu poderia não ter vindo de uma família rica, mas a minha meta, a minha missão nessa terra é criar uma família rica a partir de mim, né? E o que é riqueza? Riqueza e pobreza às vezes é relevante para cada pessoa, né? Às vezes eu quero ser rico de espírito, eu quero ser rico do que o dinheiro não compra. Então hoje eu acredito muito nisso. Antes eu ia falar, essa pessoa só tá dando desculpa para si mesma porque ela não consegue fazer dinheiro e tal. Enfim, hoje eu já não vejo dessa forma. É, então, mas assim, eu tenho vontade de ter uma vida confortável, né? Não sei se eu penso em ser um milionário nem nada, mas eu só quero ter uma vida confortável onde os meus investimentos passivos, né, eles supram as minhas necessidades futuras. Para você, fazendo um breve resumo aqui, não sabe diferença entre ativo e passivo, ativo é se você trabalhar, você tem o dinheiro. Se você não trabalhar, você não tem o dinheiro. Passivo é investiu, tem o retorno. Então, assim, se eu estiver sentado aqui agora conversando com você, eu estou ganhando dinheiro. Hoje, eu já criei pelo menos acho que duas ou três formas de rendimento passivo, tá? Hoje nós temos rendimentos passivos, mas nós temos também rendimentos ativos, que é o que? Eu trabalho, eu sou CLT. Então, enquanto eu tiver energia, eu vou estar trabalhando, produzindo. Então, pense nisso para o seu futuro. Se você precisar da sua energia para ganhar dinheiro, pense que lá na frente, quando você for velho, você ainda vai continuar precisando trabalhar para ganhar dinheiro, tá? Então, eu vim nessa crescente, crescendo, vendo que eu precisava trabalhar, precisava ajudar os meus pais, ali em casa era muito difícil as coisas, né? Eu não podia ficar pedindo as coisas para os meus pais porque eu sei que eles não tinham.
Então eu já conseguia ter essa visão de que a nossa vida era uma vida humilde, uma vida sem ostentação. Depois, com muito custo, meu pai conseguiu comprar um Fusca. Comprou um Fusca e logo nos primeiros meses, não sei nem quanto tempo ele ficou com o Fusca, mas roubaram o Fusca e ele ficou com as parcelas para pagar. Então, mesmo na pobreza, ainda tinha como ficar mais pobre, né? Na pobreza ainda tinha como ficar mais pobre. Mas eu não quero contar a história dos meus pais, eu quero contar a minha história. Só dei um contexto aqui para vocês entenderem que então eu vim de família humilde e eu estudei em escolas públicas, escolas estaduais, ou seja, escolas que não tinham aquela estrutura que tem uma escola particular. Porque eu vejo alguns vídeos de alguns caras aqui na internet, no YouTube principalmente, e os caras relatam, né? Ah, eu estudei em escola particular, então isso me fez sair na frente e tal. E não, eu não estudei em escola particular. E eu não era o melhor aluno da classe, na verdade eu era o pior. E eu acho que eu tinha até uma certa revolta, eu não sei. Eu sei que tudo que eu lembro da minha adolescência, ali, infância, eu sempre fui um moleque muito arteiro, muito bagunceiro, né? E que nem cabe eu falar aqui, porque exaltar coisas que não agregam na vida das pessoas, né? Mas, assim, eu era o pior aluno da sala, tá? Eu confesso. Eu me juntava com as piores pessoas da escola, porque, como eu era um cara muito magrelinho e tal, eu não sabia muito bem brigar. Depois de um tempo eu fui ficar muito briguento também, e dava muito trabalho para minha mãe na escola. Eu comecei a me juntar com pessoas erradas, né? Molecada que mexiam com coisas erradas. E eu comecei, de certa forma, a ir para esse caminho. Então, meu pai percebeu que já que eu não queria estudar, porque eu não queria estudar mesmo, eu ficava matando aula todos os dias, matando aula depois de um certo tempo, meu pai falou, então você vai trabalhar. Você não quer estudar, você vai trabalhar. E botou eu para trabalhar. Eu já estava trabalhando já em casa, né? Fazia algumas coisas, prestava serviço para empresas dentro de casa, mas aí eu comecei trabalhar por conta, trabalhar em uma empresa mesmo, numa metalúrgica, aos meus 14 anos, 14, 15 anos ali. Então eu comecei a trabalhar nos meus 14, 15 anos numa empresa mesmo, porque eu queria só vagabundear. E meu pai falou, não, vagabundo aqui dentro de casa não vai se criar, não. Então já cortou minhas asinhas logo ali e botou para trabalhar, para fazer meu dinheiro. E ali eu comecei a conhecer o mundo, né? E ver que quem trabalha tem dinheiro, né? E tal, e comecei a olhar nessa perspectiva, falei, não, agora eu preciso ir subindo de cargo. Enfim, minha trajetória foi longa, não só ali na metalúrgica, depois fui pro colchão, depois fui pro marketing, mas eu observava que se eu quisesse crescer, eu precisava me desenvolver. É diferente de você só querer mais dinheiro. Ah, eu mereço ganhar mais, eu quero ganhar mais, eu ganho muito pouco nessa empresa. É muito bonito você falar isso, né? Pra você é fácil sim, só você falar, só você esbravejar e só você se achar injustiçado, né? Mas entenda que vítimas não vencem, vítimas não vencem. Você quer crescer? Vai atrás de conhecimento, vai se valorizar para a empresa. A hora que você está demonstrando um certo valor, a empresa vai chegar e vai reconhecer você. Agora, se você ficar fazendo corpo mole também, a empresa não tem por que te valorizar. Você não está agregando em nada, só está ali como peso morto, só cumprindo horário, só batendo ponto. Não tem necessidade da empresa ficar te valorizando, tá? Agora, chegou um certo ponto, você está se valorizando e a empresa não está reconhecendo, aí chega a hora também de você partir para um outro lugar, onde você vai conseguir, de fato, ser reconhecido, tá? Então, chegou agora mais recentemente, né? Então, assim, tudo que eu ganhava, eu gastava ali, né? Nunca consegui guardar o dinheiro. O meu problema era assim, eu não conseguia guardar, esse era o meu problema, mas eu também não ficava me endividando. Então, o pobre, quando ele é pobre, ele gasta o que tem. Agora, quando você está gastando além do que tem, você já está extremamente errado, 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 mesmo sendo pobre, porque você não pode ter dinheiro. Você não pode ter dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo eu controlado financeiramente, no sentido de se eu ganho R$ 1.000, eu só gasto até os R$ 1.000, eu não guardo, né? Então assim, já tá bom, eu não tenho dívida para o outro mês. Então se acontecer algum imprevisto, eu pago, divido ali em 2, 3 vezes, pago, acabou a dívida ali e a vida que segue, né? Então eu não esbanjava, eu não ficava comprando roupa de marca para querer esbanjar. Tanto é que até hoje eu não fico comprando roupas de marca. Você vai ver nos meus vídeos, eu não estou usando roupas melhores ou etc. Assim, eu compro para sair, né? Se eu roupa para usar em casa para fazer o vídeo para vocês, vai ser as minhas roupas de casa mesmo. Até que eu vou trocando meu guarda-roupa, né? Isso é relativo. É, mas o grande problema é quando você começa a sair da pobreza para começar a ganhar um pouquinho de dinheiro a mais, né? E eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro a mais e fui aumentando o padrão de vida, aumentando o padrão de vida e depois fui ver que eu tava numa bola de neve de dívidas. Por quê? Ah, você quer um tal coisa? Ah, só parcelar, só passar no cartão aí, não sei o quê. E vai. E aí eu comecei a ver que eu tava entrando numas dívidas assim meio difíceis no cartão. E eu falei pra minha esposa, eu falei, precisamos segurar agora.
Vamos pagar isso aqui, senão nós não vai sair. E assim, para nós sair daquela dívida que a gente estava, ia demorar pelo menos um ano ali, se a gente segurasse o pé no freio, vivesse uma vida tranquila ali, sem muito esbanjar, para poder sair dela. E para minha esposa, ela já entendeu meu jeito de cuidar das finanças e ela até hoje ela sabe cuidar do dinheiro dela, porque ela me vê muito fazendo isso, né? E se vai ter um retorno, ela mesma fala, vai me dar um retorno? Isso aqui vai me gerar um retorno? É dinheiro parado? Ela mesma já sabe falar quase na mesma linguagem que eu a respeito de dinheiro. É claro que tem algumas coisas técnicas e específicas que ela me pergunta também. Enfim, ela usa muito a Mayra Card do Thiago Nigro como exemplo. Ela fala, nossa, eu vejo a Mayra falando do Thiago, né, coisas que ela aprendeu com o Thiago, e eu vejo exatamente você. É eu e você. Eu pergunto as coisas, eu vejo que tudo que o Thiago ensina para ela, você me ensina também. Enfim, eu tenho meus modelos de pessoas também que ensinam sobre investimento. E quando a gente começou a ganhar um pouquinho a mais, foi o nosso problema. A gente quis aumentar o padrão de vida, quis comer em restaurantes diferentes, quis ir em cafeterias diferentes, quis comprar roupas diferentes. E entramos nessas dívidas. E, enfim, quando fizemos essa transição abrupta da nossa realidade, que foi esse ano, tá? Para essa nova realidade aqui, sair do apartamento para vir para casa, entrou dinheiro no nosso caixa. E aí liquidamos as nossas dívidas antigas. Só que os comportamentos continuaram os mesmos. Que era, agora nós temos dinheiro, vamos fazer isso. Agora nós temos dinheiro, vamos fazer aquilo. Agora é isso, agora é aquilo. E eu mesmo falei, não, agora eu tô há tanto tempo precisando de um terno para ir para a igreja. Não é que eu fui esbanjar. É que eram coisas que eu estava necessitando já fazia muito tempo. E eu segurando as pontas porque eu sabia que eu não podia gastar. E aí, nos primeiros meses, eu logo já fui comprando, gastando com sapatos novos, roupas novas, né? Enfim, fui melhorando investindo um pouco nos meus looks, né? E aí eu fui em algumas lojas um pouco caras e criei também um pouco desse mau hábito de ficar gastando todo mês comprando uma camiseta nova, uma roupa nova, né? Uma calça nova, um tênis novo. E porque de fato eu precisava, não é? Mas na minha cabeça depois eu pensei, falei, putz, eu poderia ter segurado um pouquinho mais. Eu poderia ter segurado. Mas, enfim, acabei fazendo. E durante uns 2, 3 meses ali, os 2, 3 primeiros meses que entrou esse dinheiro na nossa conta, eu fui nessa onda. E aí eu botei o pé no freio. Falei, não, tô indo pro lugar errado. Tá entrando mais dinheiro, mas não é para me esbanjar com coisas assim. Eu tenho que colocar o pé no freio e investir na onde vai me pagar no futuro, né? Reinvestir esse dinheiro. E esse reinvestimento ele vai me pagar no futuro. E aí, foi uns 2, 3 meses assim que eu percebi que eu tava errando. E eu já consegui ter a consciência que eu tava errando financeiramente. Não poderia aumentar o padrão de vida. E eu tive a certeza de que eu fiz a coisa certa. Pensar dessa maneira, né? Não é ser muquirana, não é ser mão de vaca. Nossa, mas agora você pode ter uma condição de vida melhor porque tá querendo colocar o pé no freio. Você pode trocar de moto, pode trocar de carro. Eu posso, mas ao mesmo tempo eu não posso. É um luxo que eu não posso pensar em ter agora. Melhorando moto, melhorando o carro, aumenta as despesas, aumenta os impostos, aumenta as manutenções e isso tudo vai consumir do meu caixa. Então, essa maneira de, aumentou o padrão, vamos aumentar isso aqui também. É uma forma errônea de pensar, porque isso eu aprendi também com um milionário, meu primo, multimilionário, né? Ele falou, o problema tá, quando você começa a ganhar dinheiro, começar a querer gastar no mesmo nível. Não, sempre ande vários degraus abaixo do que você consegue, do que você suporta. Reinvista no seu sonho. Tudo que você reinvestir no seu sonho, lá na frente você vai colher o bom fruto disso. E eu percebi isso já. Então, eu já cortei esse mau comportamento que eu vinha carregando nos primeiros meses, já mudei, voltei e falei, não, eu vou voltar lá pro meu passado lá, quando eu vivia com pouco, tá? E graças a Deus estamos conseguindo. E se você também está nessa fase onde você está começando a receber um pouco a mais em algum emprego, ou se você percebe que você está com esse tipo de comportamento onde tudo que você ganha você gasta e fica devendo ainda para outro mês e fica sempre empurrando as dívidas, bota o pé no freio, soma o que você tem que pagar de dívida que você não consegue, pega o seu salário, divide, fala, não, eu vou determinar aqui, ó, R$ 300 para essas dívidas aqui que eu tenho, trava ela, divide lá em umas 10 vezes e liquida. Só que a partir de agora você vai viver com o pé no freio, sem ficar comprando coisas supérfluas que não vai te agregar em nada, tá? Você quer encerrar esse ciclo de gastos sem fim? Bota o pé no freio. Bota o pé no freio. É doloroso, é ruim você sair do conforto, mas é necessário, tá? Eu digo que é necessário, porque hoje, graças a Deus, nós temos uma condição de vida confortável, né? Poderíamos andar num padrão um pouco acima,
Mas eu andar um pouco acima do padrão que eu consigo seria burrice, seria tolice, porque eu não estaria guardando nada para o meu futuro, né? Para o nosso futuro. Eu e minha esposa, pensar em filhos, então eu prefiro que as pessoas achem que eu tô quebrado, que as pessoas achem que eu tô pobre, do que de fato querer mostrar para elas uma coisa que eu não quero mostrar, agradar pessoas que eu não quero agradar, simplesmente para elas, nossa, só para massagear o ego, sabe? Nossa, não sei o que, não sei o que lá. Hoje, só das pessoas entrarem dentro de uma casa que é alugada, nós moramos de casa alugada hoje. As pessoas falam, nossa, que casão e não sei o que e tal. E tudo bem, eu agradeço, mas não é a minha casa, né? Mas as pessoas já percebem que alguma coisa na nossa vida já mudou. Então, eu prefiro parecer pobre, só parecer, né? Parecer pobre, mas com a conta gorda, do que tem muitos aí que parecem rico e abre a conta tá quebrado, né? Quer andar em alto padrão aí, mostrar para as pessoas uma coisa que não tem condições de manter, mas só para poder, por conta de status, né? Então, eu já fui assim, querer comprar coisas caras para poder mostrar para as pessoas que eu tinha uma certa condição, que eu nem tinha, que eu nem tinha. Mas hoje não, hoje eu vivo minha vida, uso roupa de ficar em casa mesmo, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. O que importa é minha conta bancária, as coisas que eu estou plantando. Tá? É muito mais importante isso, parecer um pobre quebrado e de fato ter alguma condição de vida boa. É isso, galera, é isso. Acho que eu já até falei demais, mas perceba que eu não vim de uma família rica, né? Mas uma família rica virá de mim. É isso que eu acredito. É isso, tamo junto, falou, valeu.